Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast aqui pelas ondas da 100.5, a FM Líder. Para você que está coladinho com a gente aqui em nossa programação, aquele abraço para você de casa, um abraço para você que também está conectado no nosso canal do YouTube 100.5, a FM Líder. Acesse agora para você ouvir e ver tudo o que está acontecendo aqui nos estúdios de podcast da 100.5, tá bom? O nosso canal é Rádio 100.5, a FM Líder. Um oferecimento especial do Engenho do Forró, pessoal. Mandar aquele forte abraço para todo o pessoal do Engenho do Forró que está em sintonia com a gente, tá certo? Estamos começando nessa quarta-feira mais um podcast que promete. Garotinho e você. Hoje eu converso com Daniel Evangelista Barbosa, ele que é filho de Dalmi Coelho Barbosa, Sônia Evangelista de Lima, casado com Raquel Carlos Diniz, Campos Diniz, ele que é filho de Débora, pai de Débora e Daniel, filho, isso mesmo, é isso aí, administrador, teólogo, psicólogo, pastor da Assembleia de Deus, pastor Daniel Evangelista. Boa noite, querido, que prazer tê-lo aqui. Boa noite, garotinho. Para mim é um prazer e uma honra poder estar com você e com os seus ouvintes, né, participando desse podcast. Estou aqui à disposição para a gente bater esse bate-papo. Muito bom. O senhor hoje é assim, uma figura de peso, de nome aqui na cidade. O senhor, vamos começar nem com a primeira pergunta, né? Porque é sempre uma honra ter alguns representantes conosco. A gente está fazendo uma seleção saudável, bacana. O senhor hoje representa, vamos dizer assim, a classe de protestantes, de evangélicos da cidade de forma muito, muito forte. O senhor considera assim? Vê dessa forma ou não? Assim, eu acho muito forte a palavra, essa palavra que representa, colocou, né? Uma representação, porque a igreja evangélica ela tem algumas características que são diferentes da igreja católica, né? Enquanto a igreja católica tem a figura episcopal na figura do bispo, do arcebispo, ou até mesmo do papa, como a liderança maior daquela região, daquele estado e até daquela nação, ou daquele país como um todo, o protestantismo, os evangélicos, né? Eles não têm em um único líder a figura da liderança máxima. Sim. Então, assim, eu me considero parte de um grupo de pastores da cidade que tem um papel para desenvolver e, em alguns aspectos, já temos desenvolvido esse papel dentro da nossa cidade. E, pela graça de Deus, hoje eu também tenho a alegria de poder ser pastor não só na nossa cidade, aqui em Santa Rita, mas também mais em 10 municípios do estado da Paraíba, onde eu também sou pastor, onde também temos congregações. Então, ao longo desses 22 anos de pastorado que eu exerço, né, a igreja que hoje eu presido, ela tem 24 anos de existência, os 2 primeiros anos dela foram com o nosso saudoso pastor João Jorge, e os 22 últimos anos que tem sido presidido pela minha pessoa. E ao longo desses anos, a gente torna-se conhecido pelas pessoas, né, pelo trabalho que temos prestado, pelo serviço que temos desenvolvido à luz do Evangelho, não é, para levar Cristo, a palavra de Cristo e, sobretudo, essa característica que a igreja tem, né, do braço social, das atividades evangelísticas e de outras atividades que a igreja desenvolve. Então, acredito que eu não sou essa figura, assim, né, digamos assim, a figura de peso da cidade, né? Tem muitos na cidade que tem um trabalho belíssimo e eu preciso, sobretudo, reconhecer e prestar reverência a essas pessoas também. Mas acredito que temos dado a nossa parcela de contribuição na nossa cidade. Saber que o senhor hoje realmente faz um trabalho excelente na cidade, e isso aí os seus próprios membros que estão lá próximo ao senhor, né, traz essa fala no dia a dia, a gente consegue ouvir isso, né? O seu trabalho, quando o senhor fala que tem já algumas congregações na cidade e em outras cidades também, isso também demonstra essa soma que o senhor traz de pessoas. Isso aí é público, é notório. Mas o nosso encontro hoje aqui no nosso podcast é para falar um pouco sobre o senhor mesmo. Antes de fazer essa pergunta a respeito de Daniel,
eu ainda tenho uma outra curiosidade. A gente começou diferente do nosso podcast hoje. Uma outra curiosidade no campo da religiosidade. O senhor diz assim, tem uma figura, o catolicismo, que é o Papa, que representa, então, numa hierarquia a ponta. Episcopal. Exatamente. O protestantismo, na sua fala, o senhor diz que tem vários membros, né? São vários líderes que representam isso. Quando Jesus diz assim, na Bíblia, eu vim trazer a espada, eu vim dividir. Essa expressão do Cristo dividiu, vocês estão divididos? É assim que acontece ou não? Não. Ali tem um contexto, né? Sim. A espada usada ali foi porque nós tínhamos ali o peso da religiosidade, né? O judaísmo estava sendo regido também pelo Império de Roma, e dentro desse contexto havia um peso do Império sobre o judaísmo, e também havia uma participação de alguns do judaísmo, né? Líderes do judaísmo, que foram simplesmente conduzidos pelo Império de Roma a ter algumas atitudes que o próprio Cristo reprovou. Os escribas, fariseus, tinham muitas atitudes que Cristo reprovava por parte deles. E é sobre essa conduta religiosa, porque o grande problema, garotinho, é que Cristo salva, mas a religião pode matar. Entendeu? Sim. E matou. Se a gente olhar para a história, de lá para cá, a religião, eu não falo só matar espiritualmente, falo até literalmente. Inclusive, nós estamos dentro de um contexto de uma guerra. Israel e o Hamas é uma guerra que tem cunho religioso, não é uma guerra apenas de caráter geográfico, é uma guerra que também tem cunho religioso. E essa multiplicidade de congregações dentro do campo do protestantismo, que essa foi a sua primeira fala, esses grandes líderes, essa multiplicidade significa dizer que existe divisões de formas de expressar, de traduzir, de compreender a Bíblia? Seria isso? O que acontece? Pronto, porque existe dentro do catolicismo uma figura lá na ponta, e dentro do protestantismo existe essa multiplicidade. Pronto, vamos lá. A gente sabe que no catolicismo hoje, mesmo tendo a figura episcopal do Papa como autoridade máxima, existe dentro do próprio catolicismo ramificações. Não existem pessoas que têm os carismáticos, tem lá os franciscanos, tem lá alguns grupos que subdividem dentro da própria igreja algumas visões em relação a determinadas doutrinas. Inclusive o Papa atual tem debatido ultimamente sobre o ministério feminino dentro da Igreja Católica, por entender que as mulheres precisam ser vistas com um olhar diferenciado. E a gente olha para o ministério de Cristo, Cristo sempre valorizou as mulheres sempre foram pessoas importantes no ministério de Cristo. Maria Madalena, as Marias, né, de Jesus estavam ali presentes, inclusive no momento mais crucial dele, que foi na cruz e no sepultamento. Então, assim, eu entendo que o catolicismo também tem subdivisões. Dentro do protestantismo... O senhor considera as subdivisões dentro do catolicismo, fazer uma analogia, uma comparação com o protestantismo de forma semelhante? Não. O senhor acha? Não. Eu vejo que dentro do protestantismo existe mais divisões do que dentro do catolicismo. Agora, as divisões que existem dentro do protestantismo, garotinho, em parte, são saudáveis. Em que sentido? A igreja, ela precisa desmistificar a própria questão da centralidade. Não é assim, por exemplo, eu sei que hoje a grande religião da cidade, do Estado, né, do Estado brasileiro, é o catolicismo. O catolicismo ainda é uma religião predominante, né? Mas o cristianismo tem crescido, do ponto de vista da perspectiva protestante, tem crescido muito dentro nós já somos hoje algo perto de 40% da população brasileira. Né? Então, dentro desse contexto, o que acontece? Isso está acontecendo por um fato, qual? Essas ramificações denominacionais. Porque, pronto, você vai ver que a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Igreja Paz e Vida, as igrejas que são denominadas como neopentecostais, que são igrejas que estão da década de 80, 90 para cá, de 1980, 1990 para cá, elas contribuíram muito do ponto de vista da
proliferação do evangelho, fazer com que o evangelho pudesse ser difundido de uma forma muito mais rápida do que se ficasse centralizado naquelas igrejas que são tradicionais, como por exemplo, hoje nós temos igrejas que são centenárias. A Assembleia de Deus é uma igreja centenária, e além da Assembleia de Deus ser uma igreja centenária, você tem igrejas como a Presbiteriana, a Batista, que são igrejas sérias. Presbiteriana, Batista, Congregacional, que são igrejas sérias, mas que há muito tempo ela esteve, não é, com um evangelho muito, digamos assim, muito centralizado. Então essas igrejas neopentecostais, elas assumiram o lugar do rádio, o lugar da TV. Você vai ver que uma das primeiras igrejas que se destacou e se proliferou, ela usou a comunicação do rádio e TV, não é? Então as igrejas evangélicas, Batista, Presbiteriana, a própria Assembleia de Deus usam também o rádio, usam também a TV, mas quem trouxe essa ideia com mais veemência, havia sim programa de rádio antes da Universal, antes da Igreja da Graça, antes de essas igrejas neopentecostais, sim havia, mas era uma igreja pontual, um aqui, um ali, um acolá, muito pouco, e às vezes só ocupando 1 hora por semana do rádio. Hoje você tem rádios e TVs que trabalham da hora que acorda até a hora que dorme com programação evangélica, né? Eu marcarei um encontro valioso com o senhor, se o senhor assim permitir, para a gente dialogar sobre todo esse movimento do cristianismo, que me parece que conhecedor o senhor é. Para a gente falar um pouco sobre esse movimento até os dias atuais. Vamos né? lá. Desde a chegada de Lutero com a reforma, e a gente pode trazer tudo isso aí, as cruzadas, esse movimento todo, até os dias atuais. Vamos lá. Mas, pastor Daniel, o senhor que é no nosso ponto de vista, vamos dizer assim, não no ponto de vista dele, mas no nosso ponto de vista, uma liderança assim em Santa Rita. Pastor Daniel, quem é você? Garotinho, é difícil a gente falar da gente, né? Mas assim, eu sou natural daqui de Santa Rita, nasci aqui no Hospital Celau Gadelha, que hoje infelizmente não existe mais. Não é, como você disse, sou filho de Dalmi e de Sônia. Não é, eu tenho 42 anos de idade, sou casado, não é, tenho 2 filhos e nasci e me criei nessa cidade, amo a minha cidade, né, já recebi muitos convites, inclusive até para morar em outra cidade, pastorear até mesmo outra cidade, mas hoje não me vejo fora da minha cidade. Não é? Eu amo muito a minha cidade, conheço ainda muitas pessoas pelo nome, e Santa Rita tem essa característica. Você é daqui, sabe, Santa Rita, mesmo estando aí fazendo divisa com a nossa capital, né, fazendo parte da grande João Pessoa, mas Santa Rita ainda tem características de cidade do interior, né, que as pessoas se chamam pelo nome, passam na rua, falam, e eu gosto disso. Né? Santa Rita tem uma feira vibrante, Santa Rita tem um povo bom, um povo que se relaciona, um povo que interage, um povo que eu vejo como um povo bom. Né? Então, assim, existe, claro, os problemas da nossa cidade, né? E aí é uma questão que é uma outra parte, mas do ponto de vista das qualidades da minha cidade, eu vejo como uma cidade maravilhosa. Eu, particularmente, amo a minha cidade. Então, eu tive de Deus, né, essa vocação para o sacerdócio, e eu digo a você que muitas pessoas aventuram, eu falo aventura porque isso me entristece, porque ser pastor, eu tenho aí, como você falou, tenho algumas formações, e essas formações elas vieram para servir, me auxiliar no meu sacerdócio. Ser pastor não é uma profissão, ser pastor é uma vocação. Vocação é um ato divino. Eu entendo que também você é vocacionado. Deus lhe vocacionou para esse meio de comunicação. Um comunicador, um radialista, alguém que está já há anos construindo sua história, respeitado, sobretudo tendo o seu espaço para poder comunicar as verdades que você defende e comunicar aquilo que as pessoas trazem até você. Isso. Então, assim, eu entendo que ser pastor é um sacerdócio. E quando alguém deseja vestir a capa de pastor, vestir a roupa de pastor, eu uso essa expressão roupa, porque na verdade pastor não tem capa nem roupa, mas quando alguém pretende ou deseja fazer isso sem ter a vocação, o tempo de durabilidade dessa pessoa é muito pouco. É muito pouco. Você também, até onde eu sei, você é daqui da cidade, e sabe que na nossa cidade surgiram igrejas, e no mesmo patamar que elas surgiram, elas também foram embora, desapareceram, não é? E aí a gente lamenta
Porque alguns dessas pessoas, não digo todos, mas alguns acharam ou pensaram que o ser pastor era uma profissão. E aí, como muitos pensam, infelizmente, aqueles que pensam dessa forma quebram a cara, porque ser pastor é vocação. Né? A gente já enfrenta muitas coisas e se não tiver a vocação, você corre. Eu entrevistei a semana passada, na última quarta-feira, o padre Puan Ramos. E naquela pergunta de ingenuidade, né, Gleitos, que eu sempre trago, padre tem amigos, né? E isso é tão interessante porque isso se aprofunda de uma forma em outros sentidos. Eu pergunto ao pastor Daniel, pastor, o senhor tem ódio? Ódio é um sentimento que Exatamente. Ódio é um sentimento que Deus não quer que a gente alimente. Sim. Por isso que eu lhe perguntei. Mas eu sou ser humano. Sim. Eu não sei qual foi a resposta do padre, né? Mas o padre foi se ele tinha amigos, né? O padre só tem amigos, né? Para ele porque, é amigos, para mim. Porque o padre foi mais doce a pergunta, viu, pastor? É porque o padre estava falando a respeito do celibato, de ficar só na casa paroquial, daquele momento de solidão, isolamento que ele passa, né? De fato. E de fato, aí a pergunta veio, e o senhor não tem amigos, né? Isso. Aí o senhor traz essa fala agora do seu eu, um pouco da sua história, da vocação, esse lado divino. Aí vem na minha cabeça, o senhor não tem raiva, o senhor não tem ódio? Vamos lá. Ódio a gente sabe que é um sentimento e não é um sentimento bom, não é? E na Bíblia, o Jesus nos adverte. Seus membros estão lhe ouvindo agora, né? Sim. Muitos, né? Por favor, eu quero que eles possam replicar essa nossa fala, não é? Na Bíblia, a Bíblia nos orienta para que a gente não alimente o ódio, né? A gente não deve de forma nenhuma alimentar o ódio. Mas eu estou na condição humana. Eu não sou divino, eu não sou anjo. Eu não tenho asinha para estar voando, nem auréola na cabeça dizendo que eu sou impecável, que eu sou santo ao ponto de não pecar. Todos nós somos pecadores. O que é que lhe aborrece assim ao ponto do ódio? É porque o ódio é uma palavra muito forte, né? É porque é o seguinte, o nosso podcast, deixando bem claro para o pessoal de casa, quando a gente faz o convite ao nosso entrevistado, ele é centrado na pessoa, né? O podcast, eu quero saber um pouco do senhor. Sim, claro. Que o senhor, já falei aqui na introdução, que é um cara respeitado, um pastor de sumidade, que vem alcançando espaço aqui em Santa Rita de forma impressionante. Isso é público, notório, se eu querendo ou não. Mas eu quero saber, a gente quer saber um pouco sobre o senhor. Sim. A sua história como ser humano, como filho, sim, como esposo, como pessoa, como gente. Você falou assim a questão de o que me aborrece. Sim, né, a esse ponto, talvez eu tenho uma coisa extremo comigo, o Gleidson é lá da nossa congregação e sabe, eu fico doente quando eu vejo alguém fazendo as coisas de forma errada. O senhor fica com ódio, então? Não vou dizer ódio. O senhor fica então doente. Eu fico porque eu gosto muito da excelência. Doente foi uma frase que se criou, né? No senso comum, eu fico doente, né? Quando eu vejo alguma coisa, né? Mas assim, eu gosto muito Fica aborrecido. Eu fico muito. Fica aborrecido. Eu fico muito. Porque, quando assim, acontece o quê? Eu gosto muito da excelência. Sim. Certo? É claro que eu tenho muitas limitações, é claro que a nossa igreja tem muitas limitações. Eu consigo ver e reconhecer e fico me mordendo por dentro por não poder corrigir as limitações que temos. Porque às vezes você sabe o que é bom, mas as suas condições no momento não permitem chegar naquele nível de excelência que você quer. Então você vai trabalhando dentro da sua realidade. Sim, não é? Então, assim, quando a gente está desenvolvendo algum projeto, algum trabalho, seja trabalho interno da igreja ou externo, e eu vejo que existe um certo desprezo, um certo descaso, um certo descuido, ou até mesmo um serviço feito de toda forma. Até porque o senhor está vendo lá na frente já. Isso. De forma grande. E não está acontecendo aquilo. Aquilo não está chegando. Então, quando eu vejo isso, aí isso me machuca, ao ponto de, assim, sabe, o meu temperamento muda. Ele vê, ele sabe, ele conhece, o pastor não está bem, o pastor não está bem. Não chega perto, porque senão o bicho pega. E assim, eu não digo que eu fico alimentando esse ódio. Eu não digo que, até porque a Bíblia não se orienta a isso. Quando Jesus entra ali no templo, né, e quebra tudo. Aquilo é uma expressão, aquilo ali de fato aconteceu? É uma revolta de Jesus. É uma revolta porque fizeram da casa do Senhor um local de comércio. E não era só apenas o comércio. Ele tinha autoridade para aquilo, né? Isso, tinha, claro. Ele é o filho de Deus. Entendeu? E ali é a casa do Pai, né? Alguém às vezes comenta, né? Que ele talvez, pelo lado divino dele, mas ele tinha uma autoridade. E outra né? coisa, garotinho, Jesus, ele era 100% Deus e 100% humano. Sim. Olha, Deus não chora, mas Jesus chorou.
Deus não tem tempo para dormir, porque Ele é eterno, mas Jesus dormiu à popa do barco, Jesus estava dormindo em alguns momentos, a Bíblia mostra que Jesus estava cansado e dormiu. Jesus teve fome. Quem tem fome revela a humanidade, a limitação, a condição humana. O senhor, nesse momento, está com fome? Olha que coisa linda, entendeu? A mesa posta. Eu estou querendo saber um pouco do senhor. Eu vou marcar outro momento para falar sobre Jesus, mas eu quero saber um pouquinho do senhor. Né? Exatamente. Entendi, isso, porque de vez em quando a gente corre lá, vai falar sobre Jesus, né? Assim que acontece, pastor. Até eu agradeço e desculpa por ter tomado esse Não, mas fica à vontade, porque está aqui um queijinho maravilhoso, tá ótimo, um pãozinho ótimo, preparado pelo nosso amigo Gleides aqui, né? Um apoio especial do Engenho do Forró. O senhor conheceu o Engenho do Forró? Sim, já. Não fui a eventos, né? Mas conheço a estrutura, conheço. Então está convidado para passar um São João com a gente lá. O senhor frequenta São João? Olha, veja só, eu respeito quem frequenta São João. Pelo fato de São João ser um santo da Igreja Católica. Não é nem tanto não pela é questão da pessoa de João. Não é que até porque Sim. João, na Bíblia e na igreja, ele é respeitado do ponto de vista de que ele é parte importante do Evangelho, não é? Agora, o que existe é a religiosidade por trás daqui dali. Sim. Porque o que a gente combate é a idolatria. Sim. Não é, pronto, eu acho belíssimas as comidas de típicas canjica, do momento, pamonha, né? Pamonha, canjica, as comidas de milho, né? Mas a fogueira não. Mas aí o que acontece? Mas a fogueira na frente de casa. Assar o milho, qual o problema? Até porque Sim. a gente sabe que hoje, infelizmente, não se pode, né? Até pela questão ambiental, a fogueira proibido você colocar fogueira na frente de casa, Sim. né? Hoje eu asso meu milho tranquilamente. Eu vou comer meu no milho. airfry? Não. É complicado, né? Difícil, mas, né? Não é difícil? É difícil. Mas faz um fogo qual é o material que a gente usa para churrasco? É o carvãozinho. O carvão, ali, né? devagarinho. O carvão comprado já industrializado, né? Sim. A gente compra o carvão, faz ali uma fogueira, um foguinho, né? Exato. Até mesmo em casa não tem problema. E como assa lá o milho tranquilamente, não há problema. Exatamente. A grande questão do São João, na minha opinião, não é celebrar o São João, não é celebrar esse momento, mas é você ter um viés da idolatria, que aí na sua concepção, na minha visão, já fere princípios que nós defendemos. Correto. Mas o senhor Daniel dança um forrozinho ou não? Não dança um forrozinho. Nada contra quem dança, Sim. mas eu não sei nem para onde vai. Mas o senhor não dança um forrozinho por quê? Porque o senhor não sabe ou porque também está no campo da religiosidade? A dança, ela é algo muito sensual. Ela tem uma pegada sensual. Você querendo ou não, você está ali de lado de alguém. O senhor não é sensual? Com a minha casa, sim. Sim. Com a minha casa, sim. Com a minha esposa. Mas o senhor não dança com ela, então? Em casa, se houver oportunidade, não vejo problema. Entre então, eu e minha esposa. Entendi. Há uma coisa mais pessoal, mais íntima. Sim. Não é? Embora que eu não pratico isso. Não tenho. Agora, quem pratica, está em casa com a esposa e deseja... vamos dançar aqui essa música e você e eu. Mas me parece que é muito do senhor também, não é? De não querer... não é nem uma questão religiosa, é muito do senhor. Sim. Olha, é aquela coisa, garotinho. Eu cresci num lar... Exatamente. Onde a influência religiosa foi determinante no meu processo educacional. Então, para mim, eu não consigo encontrar espaço para essa Então, vamos lá. Uma valsa. Eu já dancei, inclusive minha filha colou grau, eu dancei valsa com ela na escola, até porque uma valsa na minha opinião, é uma dança social. Sim. Não é uma dança que você dança como o forró, como outros ritmos que existem, né? É uma dança mais social. Esse tipo Mas os seus membros, por exemplo, é assim que a gente chama membros? Membros. Eles comungam com a mesma ideia ou uma coisa muito particular sua? Ou o senhor também instrui para esse tipo de conhecimento? Como é que funciona? Vamos lá. A gente instrui pela Bíblia, certo? Pela palavra de Deus, não é? Como devemos nos comportar, como devemos nos relacionar com o mundo, não é? Então, assim, é claro que as pessoas têm a liberdade de fazer o que bem quiserem, mas a gente está ali para dar as orientações que a Bíblia estabelece. Então, como eu falei, com a minha esposa, eu tenho a liberdade de fazer o que ela e eu quisermos. Sim. Na nossa intimidade, na nossa privacidade. E assim que o senhor explica... assim que eu também passo para o seu exemplo de vida para... Você é minha ovelha lá da igreja onde eu estou pastoreando. E você é casado, tem sua esposa quer com você
dançar em casa ou em algum local privado para vocês dois, qual o problema? Não há problema nenhum. Tá você e sua esposa. A grande questão é você... Porque o problema todo da dança é a sensualidade que ela produz, que promove. Essa sensualidade, a um terceiro olhar, pode produzir aquilo que a Bíblia chama de a Bíblia vai trazer isso como um instrumento de sensualidade que vai produzir o pecado, o desejo sobre o outro. Sim. A sensualidade produz o desejo sobre o outro. E a gente não sabe o ponto de equilíbrio, eu particularmente, acho que você também não, entre um olhar sensual, uma dança sensual, e o momento em que eu vou me encantar e me seduzir, ou se deixar seduzir por aquele olhar, por aquela dança sensual. Então, para que eu não seja levado por aquele momento, é melhor evitar. Pastor, o senhor compreende a tamanha responsabilidade que a gente entrou agora? Muito. E a preparação do senhor para uma resposta dessa? Porque muito imagine grande. Uma pergunta dessa para... É complicado. Então tem complicado. que ter um embasamento. Sim, né? sim. E a gente, dentro desse campo, desse assunto, poderia render mais 2 horas no mínimo, de podcast só desse Sim, campo com certeza. do conhecimento. Se eu fosse instigar mais, se eu fosse puxar mais também. Para o senhor ver como precisa de uma preparação também para o campo do pastoral, não é, pastor? Com certeza. Assim, garotinho, a questão pastoral, se não tiver preparo, por isso que tem muitos pastores que, infelizmente, fazem coisas absurdas, por não se prepararem anteriormente. E seria, anteriormente. então, o estudo, o conhecimento, a leitura, a busca. Eu digo que a leitura e o estudo ele é uma ferramenta essencial para o exercício pastoral. Sim. O que deve haver como primeiro ponto, e o ponto principal, é a vocação. Porque a vocação é um ato divino. A mesma fala do padre. Em um segundo momento, é a questão de você buscar ferramentas que lhe auxiliem. Pronto. Por que eu fui fazer psicologia? Eu exerço a psicologia como psicólogo, tenho o meu CRP, né? Exerço lá a psicologia tranquilamente, mas não tenho a psicologia como um meio de vida. Né? Então, eu exerço nem a sua igreja, que o senhor falou aqui também. Sim, perfeito. Então, assim, eu exerço a psicologia, porém, no meu pastorado, você que também é psicólogo sabe muito bem que a psicologia nos auxilia muito para a compreensão do ser, para a compreensão do comportamento humano, dos pensamentos, por que fulano teve esse comportamento diante dessa ação. Isso mesmo. Então, assim, eu não lido com animais, eu não lido com programação do ponto de vista de computador, internet, esse meio tecnológico que temos atualmente. A minha ferramenta de trabalho é ser humano. Pessoas. Então, por eu trabalhar com ser humano, eu precisava ter esse embasamento do campo da psicologia. Essas ferramentas que a psicologia oferece para poder melhor lidar com aquilo que eu trabalho, que é o ser humano. Entendeu? Então, assim, eu entendo que o pastor, enquanto pastor, não é que todo pastor que não é psicólogo não é pastor, de forma nenhuma. Exato. Até porque, como eu falei, eu conheço muitos pastores que não têm formação, mas têm vocação. Olha aí. E a vocação, ela faz uma diferença extraordinária. E conheço outros pastores que têm formação, mas não têm vocação. E ficam perdidos no ministério. Perfeito. Entendeu? Pastor, temos um quadro aqui no programa. O nosso podcast Garotinho Você tem um oferecimento especial do Engenho do Meio. Deixa eu mandar aqui um forte abração para a dona Stefane Maroja, a Raquel Maroja, estão em casa agora ouvindo aqui o nosso podcast dessa quarta-feira linda. Nossa, o tempo vai correndo aqui, vamos aproveitar ao máximo. O nosso quadro, pastor, é o Caça-Palavras. Temos aqui algumas palavras, eu vou misturar aqui porque nas últimas entrevistas saíram as mesmas palavrinhas para o pastor puxar aqui umas 2 palavrinhas para a gente facilitar essa primeira questão sobre ele. Vamos lá, pastor. Puxa aqui uma palavra. Pode pegar qualquer um? Qualquer uma. Olha aí. Ansiedade. O senhor é ansioso ou não? Em alguns momentos, sim. Precisa da ansiedade. Daquele momento. Eu entendo que a ansiedade, até determinada dose, ela é bem-vinda. Ela não é... Ela é estimulante. Você sabe que a ansiedade é uma patologia que, se não tratada, ela pode produzir na pessoa alguns sintomas que podem deixar ela presa àquele contexto de ansiedade e levar até mesmo aquela pessoa a ter um problema mais grave, mais sério e até mesmo a morte. Eu conheço pessoas que, infelizmente,
destruiu a vida por causa da ansiedade, né? Sim. Então, a ansiedade, ela tem um ponto que a gente precisa entender que, olha, dá para ir até aqui. Daqui para frente, se não cuidar, pode se tornar patológico. O senhor acredita que o senhor, nesse contexto, o senhor compreende que existem momentos de ansiedade, mas que é válido para o senhor, para o seu próprio movimento? Eu estou falando sobre o senhor. Vamos lá. Não é sobre a ansiedade como psicólogo, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Jesus falou sobre a ansiedade. Ele diz assim: não andeis ansioso com coisa alguma, nem com o que é a vez de comer, nem com o que é a vez de vestir. A ansiedade, ela sempre é apresentada como algo negativo, sim, como algo prejudicial, não é? Agora, a ansiedade faz parte da natureza humana, da sim, condição humana. Sim. Às vezes você tem um quadro de ansiedade que não é tão grave do ponto de vista de que você tem controle sobre aquilo ali. Como, por exemplo, muitas pessoas, vamos lá, pega os aposentados, né? Todo aposentado, todo pensionista, ele fica ansioso pelo dia 30. Sim. Porque é o dia de quê? É uma expectativa, né? A expectativa de receber seus vencimentos para poder honrar seus compromissos. Algo patológico, né? Isso, algo necessário. É algo normal. Os nossos ancestrais tinham essa própria ansiedade quando os próprios filhos, né? A cria ia à caça, que eles começaram a sentir esse próprio sentimento da expectativa da volta. Isso, do resultado daquele trabalho. Isso. Vamos outra palavrinha aqui, pastor. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Puxe, por favor, aqui. Olha aí. Dúvidas. Eita, essa daí é muita coisa. Essa é boa, né? Essa é boa, né? O pastor, essa foi boa, viu, Gleice? A gente tem que marcar aqui umas perguntas, né? Já marcadas. Pode fazer isso? Pode não. Dúvidas. O senhor tem dúvidas? Em algumas áreas, não poucas dúvidas. Em outras, certezas absolutas. Na política, o senhor tem dúvida? Sim, na política. Até porque a política é uma arte extraordinária. O homem, o senhor tem dúvida? Sim. Sobre o homem? Sim. O homem, a Bíblia vai falar que a gente não pode confiar sequer em si mesmo. Maldito o homem que confia no seu próprio braço e faz dele a sua força. Olha. Né? Eu não posso confiar sequer em mim mesmo. Nós não nos conhecemos, garotinho. Por exemplo, eu sei que existe o mecanismo da defesa, e isso é natural. Você é um dono de casa, você tem sua casa. Se algum bandido, Deus o livre e guarde, entrar na sua casa, você vai ter uma reação de defesa. E talvez você tenha a decisão que tenha que tirar a vida daquela pessoa. Da religião, o senhor tem alguma dúvida dentro do campo da religião? O que é que o senhor traz de dúvida da religião? Eu não diria uma dúvida. Sim, ou algumas dúvidas? Eu traria, na verdade, no campo da religião, não as dúvidas da fé, mas eu traria as dúvidas da tradição, daquilo que representa a tradição do apego da religião. Não aquilo que a religião apresenta o quê? Cristo. Sim. Vamos lá. A palavra religião vem do latim religar e ligar novamente, né? Ligar aquilo que um dia foi ligado e está desligado, e agora foi ligado novamente. Então, a religião aponta a Cristo. Só que nesse meio caminho existe o homem que traz a tradição. E a tradição produz, muitas das vezes, as dúvidas, as incertezas. Pode, não pode, não é, certo ou errado. Então, essas incertezas, essas dúvidas, essas questões é que me traz, sim, dúvidas sobre a religião. Que está relacionada à própria experiência humana. Né? Sim, a experiência humana, né? Que são as tradições, isso. A experiência humana, as vivências humanas. Você vai ver, garotinho, porque assim... Porque são efêmeras, seria assim? São efêmeras, são passageiras. São. E aquilo que está ligado à fé, o senhor não tem dúvidas? De forma nenhuma. O senhor já leu algum trecho que lhe deu dúvida na Bíblia? Rapaz, será que isso aqui eu estou com uma dúvida? Eu diria, curiosidade. Uma curiosidade. Porque aí a gente vai pegar... Quando eu leio um texto que me deixa curioso sobre aquele texto, a gente tem que pegar os originais do texto. Não seria uma dúvida. Não seria uma dúvida. Seria uma curiosidade. Isso, porque aí a dúvida é a incerteza sobre o fato. Né? A curiosidade é entender o fato. Sim. Então eu procuro entender aquilo dali, procurando ver nos originais do texto, procurando interpretar de forma mais fiel aquele texto para compreender o que de fato dentro é do campo e da o que racionalidade, não é. Da racionalidade. Agora, todo relacionamento religioso, seja católico, espírita, evangélico, budista, de qualquer religião, a fé é um elemento comum. A fé é um elemento comum. A fé gera dúvida? Não, a fé
A fé é um ato. A fé, ela camufla a dúvida? Não. Na minha opinião, o conceito de fé está lá em Hebreus 12. Sim. Certo? E, aliás, Hebreus 11. A fé não camufla a dúvida? Não. Aquilo que eu tenho dúvida, eu jogo para o campo da fé. No campo da fé, eu dogmatizo, eu jogo no campo da fé. Não seria assim? Porque a fé, ela é o instrumento que me faz crer naquilo que eu estou lendo, naquilo que eu vejo, naquilo que eu Então aí tenho não acesso. É mais fé. Aí seria já busca, já seria uma coisa racional. Não, aquilo que eu não... A busca, ela é uma decisão minha em responder os meus questionamentos. O conceito de fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Está lá em Hebreus 11. Sim. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai vir. E eu não estou sabendo por onde vai vir, mas eu sei que virá. Então, assim, a fé me promove em mim confiança, esperança, certeza do amanhã. Existe uma fé lógica, uma fé racional, e existe uma fé também sobrenatural. Pronto. É uma fé natural. Qual é a fé natural? A fé natural é que daqui a algumas horas vai amanhecer. Nós estamos na noite da quarta-feira e daqui a algumas horas vai amanhecer. Então, a fé natural diz que o sol vai raiar por volta das 4h30, 5 da manhã. Já temos aí os raios do sol pela manhã. Essa é a minha fé natural. A minha fé sobrenatural me faz crer naquilo que a Bíblia apresenta como algo miraculoso, como, por exemplo, a Bíblia vai falar sobre a volta de Jesus, por exemplo, que é algo que está no campo da fé. No campo da fé. Também está, a fé tem ali algo concreto, porque nós temos ali base bíblica para afirmar que isso vai acontecer. Dentro do campo da racionalidade. Existe isso. Mas também existe a esperança que a fé revela, na medida que eu vejo no campo da racionalidade que tem algo concreto ali me dizendo, ele vai vir. Quando Jesus foi assunto ao céu, os anjos que estavam ali presenciando aquele evento, disseram para os varões galileus, os discípulos, Maria, as Marias que estavam ali naquele momento, participando do arrebatamento de Cristo, os próprios anjos disseram para aqueles homens que lá estavam, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus a quem viste subir, também um dia voltará. Não seria a fé mais uma tradição humana que o senhor renega? Não seria a fé mais um conceito humano, de crença humana, de criação humana? Não, eu não entendo a fé como um projeto humano. Isso é uma pergunta, não é afirmação minha. Sim, perfeito. Eu não vejo a fé como uma criação humana, porque a fé ela é algo que vai anteceder a humanidade. Quando você tem a criação do homem Adão, dentro do contexto do criacionismo, nós temos... na teoria do criacionismo, nós temos a criação do primeiro homem. O senhor precisa de elementos racionais. O senhor está fugindo do campo da fé. Mas entenda, a fé e razão estão de mãos dadas. Sim. Certo? Elas divergem quando existe algo que é sobrenatural. Por exemplo, como eu vou racionalizar a ressurreição de alguém? De forma científica, a medicina não tem como dar uma prova daquilo dali. Ela não tem como. Não tem. Quantos médicos eu conheço e amigos nossos... Não, isso aí que refutado pela ciência. Que muitas das vezes o próprio médico diz, olha, eu vejo todo dia no hospital um milagre. Por quê? Porque ele está ali fazendo uma cirurgia, a expectativa dele é uma, e o resultado não sempre, mas em alguns momentos é totalmente diferente dentro daquilo que a expectativa determina. Às vezes acontece um paciente sai do hospital com um diagnóstico de paralisia, que está lá diagnosticado de paralisia, e alguns meses depois aquele mesmo paciente está andando. Como é que a ciência, que é a razão, pode explicar isso? Então vem a fé para ocupar aquele espaço que a ciência, a racionalidade, a razão não consegue dar a explicação. Então a fé, ela não é na contramão da razão. A fé é a completude da racionalidade. Essa lacuna que fica da compreensão humana. Sim, o homem não tem todas as respostas. No momento que ele explicar, então fecha-se essa lacuna? Sim, mas pense comigo, olha como é extraordinário. O ser humano, ele é um ser vindo de Deus. Sim. Na criação, o homem era um boneco de barro, Deus soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. O que veio de Deus foi o fôlego para o homem e o homem tornou-se alma vivente.
Quando Deus disse lá na eternidade, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali estava a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então eles criaram o homem. Aí a gente diz, Deus é igual à minha face? Não, porque Deus seria multiface. Há aqui uma diferença, nós estamos em 3 pessoas aqui no estúdio, você tem traços, eu tenho outro, ele tem outro, e quantas não há, por mais que, e até pessoas que são nascidas como gêmeas, elas têm fisionomia igual, perfeito, mas têm personalidades distintas. O senhor está explicando, então, a questão racional, aquilo que seria do campo da fé, perfeito, né? Sim. Esses exemplos que o senhor dá. E aí a gente tem a questão de que, como o homem veio de Deus, ele também tem que ter as respostas que muitas das vezes a razão não traz. Sim. Do próprio Deus. Então a sua fé em Deus faz isso. De forma rápida, à medida que o homem evolui, à medida que o tempo passa, o homem fica mais racional e perde mais a fé? Eu diria que... Rapidinho. Não. Eu diria que sim, do ponto de vista de que o homem, ele torna-se racional, sim, quando ele percebe que as respostas que estão como lacunas na vida dele estão sendo respondidas no campo da racionalidade, da busca do conhecimento. Isso, perfeito. Que isso também não deixa de ser algo contra os princípios. Sim, o próprio Deus falou pelo profeta Daniel que nos sinais dos tempos a ciência se multiplicaria, o saber se multiplicaria. Nós temos hoje uma evolução extraordinária do saber. Isso é bom, né, pastor? Isso é bom, porque toda a sabedoria emana de Deus. Toda a sabedoria emana de Deus. Quando se produz para o bem. O grande problema do saber é quando você pega aquele saber e distorce aquilo que é base da sociedade. Certo? Sim. Deus criou o homem, Deus criou a humanidade, Deus criou a família. Aí o saber, em alguns segmentos, querem destruir o homem, porque hoje nós temos a coisificação do ser humano, não é? Hoje você valoriza mais um pet do que um ser humano. Hoje você gasta 5, 10, 8 mil reais para fazer um tratamento com o seu pet, ou até mesmo cuidar ou adquirir um pet, um cachorro de 8 mil, de 10 mil, existe, você sabe que, sim, existe, né? Mas não tem coragem de chegar no orfanato e deixar lá uma contribuição de 8 mil, de 10 mil reais para alimentar as crianças órfãs. Não tem coragem de chegar numa rua que está lá mendigos a mendigar e promover para aquelas pessoas uma refeição sadia. Não tem coragem de assistir o seu semelhante. Então, hoje o ser humano está coisificado. O ser humano foi transformado em um objeto e os animais tomaram a posição em que deveria ser do homem, do ser humano. Essa é uma crítica que o senhor faz assim, dentro do campo da racionalidade. O homem tem que ter esse cuidado, né? Sim. Essa busca pelo conhecimento, ela é louvável, é positiva, sim, mas também tem esses pontos que ter equilíbrio, de cuidado, porque claro, senão a coisa fica coisa. Quando Deus criou o homem, ele disse, domine. Quem domina é o homem. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais da terra. Então, o poder de dominar sobre os animais é do homem, não é dos animais. Hoje você tem, não é difícil você encontrar, garotinho, nas redes sociais, pessoas se sentindo um animal. Eu hoje sou uma cobra. Recentemente eu estava olhando numa rede social, uma pessoa foi para um shopping, que é um local de grande fluxo de pessoas, se vestiu de uma cobra e ficou rastejando no chão e dizendo, eu me sinto cobra. Outro se sentindo um gato, outro se sentindo um cachorro. Aí, assim, essas coisas vai transformando o saber em algo destrutivo, porque o ser humano é a coroa da criação de Deus. Nós somos o que há de melhor na terra. É o ser humano que Deus criou. O tempo ele passa de forma impressionante, né? O nosso podcast ele tem que se aumentar depois do tempo. Nós estamos aqui ao vivo, né? Nessa quarta-feira, são 9h45, no nosso podcast Garotinho e Você, conversando com Daniel Evangelista Barbosa, ele que é pastor da Assembleia de Deus, teólogo, administrador, psicólogo, de um papo extraordinário. O tempo voa e ele já está sendo convidado aqui de antemão para um outro papo desse. Vamos lá. Eu não fiz nenhum convite desse a nenhum dos entrevistados passados, mas já faço para poder agendar ele urgentemente para um bate-papo no primeiro mês de 2024, em janeiro já, se ele puder. Vamos lá. Pastor, quem não é você? Quem não é?
São perguntas bem difíceis, né? Mas vamos lá. Que bom que Gleice não passou meu roteiro, foi pro senhor. Pegando aqui na bucha, né? Como diz Matuto. Mas assim, eu não me vejo como uma pessoa desonesta, eu não me vejo como uma pessoa injusta, eu não me vejo como uma pessoa que usa do expediente da mentira, do engano, eu não me vejo como uma pessoa que maquina o mal para outras pessoas, né? Eu não me vejo fazendo algo que venha prejudicar terceiros, eu não me vejo dessa forma. Quando o senhor fala assim, injusta, desonesta, o senhor vê uma gama de reportagens, de situações aí, de denúncias, né, no segmento religioso, tanto no campo do protestantismo como na Igreja Católica também, agora aí destaque nos principais portais de notícias, né? Como o senhor enxerga tudo isso dentro do mundo que o senhor vive? Isso lhe fere? Muito, muito, porque eu sei que por trás dessas pessoas que você fez referência, há um ser humano, certo? E o grande problema do ser humano é que ele, por não se conhecer, é aquela pergunta que você me fez lá atrás, perfeito, né? De confiar no ser humano, né? Perfeito. Por não se conhecer, não conhecer seus limites, ele se deixa se levar pelas circunstâncias. E de repente, eu tenho certeza que essas pessoas que você fez referência aí, eu sei quem são, elas hoje estão profundamente arrependidas do que fizeram. Fizeram um mal tremendo. E são muitos casos, né? São muitos casos não é espalhados. 2 ou 3 casos. São muitos casos espalhados no Brasil, se a gente no mundo olhar, inteiro, né? Não é uma coisa apenas da nossa região, do nosso estado, da nossa cidade. É uma coisa que está proliferada. Exato. Né? Então, claro que existe uma lei, existe todo um regimento que a gente deve observar, e quando eu ou você descumpre qualquer normativa da lei, a gente está sujeito às penas da lei. Não é? Então, se alguém errou, é claro que se seja avaliado o erro à luz da justiça, à luz daquilo que deve ser julgado, e pague por aquilo que errou. Mas que a pessoa que praticou certamente está profundamente arrependida, deve estar, seja lá quem for, de qualquer denominação, de qualquer religião, deve estar arrependida. O grande problema é que muitas das vezes quem comete um delito, quem comete um erro, muitas das vezes não percebe a gravidade do que está fazendo. Faz sem perceber que está fazendo. E aí é onde está o grande problema. O ser humano não se conhece. Né? Por não se conhecer, ele promove esse ambiente de incertezas muitas das vezes. Eu sei que todos nós somos injustos, do ponto de vista de que somos falhos. A igreja, ela deveria ter esse papel de trazer o autoconhecimento do outro. Ela auxilia, me fale, bem generosa, de forma bem generosa. A igreja, ela auxilia no outro nessa busca do eu, ou ela dificulta essa busca do eu? A igreja, ela tem um papel essencial na sociedade. Não, isso aí não resta dúvida. Perfeito. A igreja, ela tem um papel de completude. A missão integral da igreja não é só mostrar à luz da Bíblia Sagrada o que é certo ou errado ao homem, mas é levar o homem a conhecer a Deus e a se conhecer. E quando eu me conheço, eu vou respeitando os meus limites. A igreja vem fazendo isso? Essa foi a pergunta. Ela vem fazendo isso, pastor? Ela cumpre o seu papel. Agora, recentemente, nós tivemos o Setembro Amarelo. Sim. A nossa igreja fez um trabalho de forma permanente, com palestras, com psicólogos, com pessoas instruídas, qualificadas para isso, falando para todos sobre a importância desse A igreja período. Hoje, ela participa do movimento da igreja, ela dialoga junto com o pastoral, com a sociedade. Acontece isso? Sim. Porque muito antes era muito de se ouvir, né? Era a pregação. Isso. Existe hoje essa troca de diálogo? Sim, perfeitamente. A igreja hoje está na escola, a igreja hoje está no mundo político, a igreja hoje está no mundo empresarial, a igreja hoje está dentro dos hospitais, dentro de presídios. A igreja escuta todos os segmentos, a igreja tem as suas pastorais, que está dentro de todos os segmentos. E você perceber, garotinho, você tem um representante da igreja no mundo empresarial, no mundo político, no mundo na saúde, em hospitais, em todos os ambientes, no mundo, nas escolas. Você tem alguém que represente ali a igreja e que exerce um papel determinante para o bem e a melhoria da sociedade. Vamos buscar mais 2 palavrinhas aqui no nosso Caça-Palavras. Vamos lá, pode tirar? Vamos lá. Estamos conversando aqui ao vivo, nosso podcast com o pastor Daniel. Super bate-papo. O senhor é calma, essa foi a palavra. O senhor é calmo, como é que o senhor considera?
Em alguns momentos, sim. Em outros, eu não me vejo como calmo. Como eu falei anteriormente, né, sobre a questão de excelência, eu gosto muito daquilo que é bom. Quando eu falo que gosto muito daquilo que é bom, eu gosto que as coisas estejam funcionando como devem funcionar. E quando não funciona, isso me tira um pouquinho da minha naturalidade do ponto de vista do meu equilíbrio. Eu fico estressado. Dorme bem num dia como esse? No dia como esse, não durmo não tão dorme bem. Tá vendo, Gleiton? Não dorme bem, seu pastor, viu? No dia como esse, seu pastor não dorme bem, viu? Acorda de madrugada? Num dia como esse? Num dia como esse, às vezes eu nem consigo dormir bem. Na verdade, eu já vou dormir por volta das 2 da manhã. Lá em casa nós temos um hábito de acordar muito cedo, não é? Porque até eu conservo o hábito de levar meus filhos para a escola. Sim. Poderia mandar por outro carro, uma van, alguma coisa assim, mas eu prefiro eu mesmo deixar na porta da escola e pegar. Então, os meus filhos às 5 ou 10 para as 7 da manhã já estão na escola. Então, para estar na escola esse horário, a gente tem que acordar às 5, 5 e meia da manhã em casa. Então, mas se foi um dia daquele que não foi calmo, o senhor já passou direto e já estava acordado mais cedo do que cedo. Sim, a questão de acordar cedo é a questão que faz parte da rotina. Não é? Agora, assim, quando eu tenho um dia, vamos dizer, usar a expressão atribulado, né? Vamos lá, atribulado, mais perturbado, mais a gente não consegue dormir bem. Né? A gente vai dormir meio que com a mente preocupada. Corta aqui a palavra, bota aqui. Isso é seu pastor, entendeu? Isso é seu pastor. Tá vendo? É gente, né? É ser humano. Esse é o nosso podcast. É para a gente conhecer um pouco como é que funciona essas pessoas também. Sim, né, pastor? Sim. O senhor acredita que em pleno século XXI tem pessoas que não pensam assim, que o senhor é uma dádiva, uma coisa que chegou a gente procura assim... desmistificar isso, porque as pessoas pensam que por trás da roupa sacerdotal tem um super-homem. E, na verdade, nós não somos super-homem. Pastor, padre, qualquer sacerdote... Agora tem que escorregar muito pouco, né? Porque qualquer os holofotes estão todos voltados para ele. Exatamente. Né? Então, qualquer pessoa comum vê pode fazer qualquer coisa e ninguém vai ver não tanto. vai observar. Agora, se for um sacerdote, um pastor, um padre, qualquer se ele fizer qualquer coisa, até um gesto, aí ele já é digno de ser crucificado em alguns pontos. Me retire, por favor, pastor, mais uma palavrinha aqui. Vamos lá. Que bate-papo bom com o pastor Daniel, rapaz. Estranhamento. Uma palavra bem estranha, né? Uma palavra bem estranha. Estranhamento. O senhor estranha uma coisa. O que é que ele estranha? O que é uma coisa para o senhor que é estranho? Estranho é ver o ser humano não respeitar o seu semelhante, não cumprir o princípio do amor ao próximo. Estranho é ver o ser humano também não entender que ele tem limites e respeitar os seus próprios limites. Quando você não trabalha com a teoria do contentamento, garotinho, você migra para uma atitude desenfreada. Você teve aqui uma pessoa que eu assisti de casa, né? Acho que foi o seu segundo ou primeiro segundo entrevistado, se eu não estou enganado. Fabiano Gomes. Pronto. E ele trouxe aqui umas palavras que em casa eu aplaudi. Sim. Pelo fato do recomeço desse homem. Deles recomeçar. Perfeito. Né? E algumas vezes ele falou sobre essa questão do contentamento, da importância. Ele falou isso, estava ganhando muito, meu alvo era ficar bilionário e estava ganhando mesmo. E de fato a gente sabe que ele estava num momento de crescimento exponencial. Porém, ele aprendeu da pior forma possível a lidar com o contentamento. Não é? Então, eu acho que um grande desafio da humanidade de consumo, que é a nossa humanidade atual, o ser humano como um todo, é aprender a se contentar. Nós estamos numa sociedade de consumo. Grandes acontecimentos dessa natureza, no ponto de vista do pastor Daniel, é uma fatalidade ou uma casualidade? A gente teria que avaliar caso a caso. Não este caso do entrevistado, que passou. Mas dentro dos campos, dos grandes fenômenos que acontecem, que a gente vê, são fatalidades, pastor? Isso já estava prescrito para acontecer mesmo? O cara tem que passar por aquilo ou não? Aí a gente teria algumas teorias que defenderiam a possibilidade de casualidade ou fatalidade. Sim. Não é? Quem defende a teoria de que acredita que tudo está no projeto divino e Deus já estabeleceu aquilo dali, vai entender que aquilo dali é
Dentro da igreja tem essas teorias? Tem a teoria de que, de fato, tudo está definido ali. Aí são as linhas de... A teoria são linhas teológicas. Teológicas, né? Perfeito. Vão defendendo Exato. essa questão de tudo está definido, Deus não é pego de surpresa em coisa nenhuma. Não cai nenhuma só folha, sem um consentimento de Deus. Eu entendo que Deus tudo sabe, e antes que todas as coisas aconteçam, tudo Deus sabe. Inclusive, Ele sabe dos erros que eu vou cometer. Ele sabe daquilo que eu vou fazer de bem e de mal. Entendeu? Porém, eu entendo que eu também tenho participação na minha história. Deus não criou um robô, um ser humano que está programado a acertar ou a errar. Deus criou um ser humano capaz de decidir, capaz de escolher. Então eu, enquanto ser humano, eu tenho o poder de decidir. O que me difere, o que me resguarda, garotinho, de sair daqui agora e cometer uma atrocidade ali, ao sair no meu carro, atropelar alguém, alguma coisa nesse sentido, é a minha racionalidade, a capacidade de desejar, de pensar, de querer, de não fazer, de fazer. Então, o ser humano, ele tem o poder da decisão. O poder da decisão está na mão do ser humano. Deus não é pego de surpresa. Essa é a forma que o senhor Eu entendo que nós temos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Deus não é pego de surpresa em coisa nenhuma. O meu livre-arbítrio não anula a soberania de Deus em saber saber antes do que eu ia fazer. Então, antes que a palavra venha à minha boca, a Bíblia diz, Ele já sabe o que eu vou falar. Sim. Então, Deus já sabe de tudo. Agora, Ele dá ali as possibilidades. Sim. Você tem a escolha, você pode escolher o que eu tenho de bom para você, mas também você pode escolher outros caminhos. Fica a seu critério. A vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Agora, se eu querer escolher outros caminhos, Ele respeita. É como que Deus estivesse olhando para mim e para você e dissesse, olha, para garotinho eu tenho todos esses caminhos. E o melhor para ele é esse aqui. Porém, se ele quiser escolher por esse, eu já sei qual é o fim. Se ele quiser escolher por aquele, eu já sei qual é o fim. Mas o meu para ele é esse aqui. E Deus deixa a gente à vontade para escolher qual é o caminho que a gente quer tomar. Eu vou fazer mais uma pergunta para a gente finalizar aqui o nosso podcast. É impressionante. Mas eu vou continuar com mais uns 10 minutos com o pastor Daniel pelo YouTube, nosso canal do YouTube. Pela 100.5 tem mais 3 minutos, Gleidson? Temos um só minuto, então o pastor faz as suas considerações, né, para o público de casa, que está ouvindo pelas ondas da 100.5, e a gente volta daqui a pouquinho só pelo YouTube. Perfeito. Pastor, fica à vontade. Eu quero agradecer, garotinho, certo, ao seu público por estar nos ouvindo nesse momento aí na sintonia, né, da rádio, né? Eu também tenho, nós temos um programa aqui no rádio também, nas sextas-feiras às 22 horas, toda sexta-feira, programa IEAD em seu lar, e eu me sinto muito feliz em poder estar também nesse horário, nessa programação, em um dia diferente do nosso programa, estar levando através da Sonora, né, da 100.5, esse nosso bate-papo, e me coloco à disposição de você, de Gleidson e de toda a direção da rádio, para estar aqui com vocês, somando nesse projeto e em qualquer outro projeto que possa vir pela frente. Eu gostei bastante de conversar hoje com o pastor Daniel, nessa quarta-feira aqui na 100.5, a FM Líder, no nosso podcast. Eu vou deixar já agendado um outro bate-papo, ou outros bate-papo com o pastor Daniel, a respeito de religiosidade, a respeito de dúvidas sobre a Bíblia, aqueles papos que rende, né, uma boa discussão, um bom bate-papo. Se o pastor topar, vamos fazer esse encontro aqui, se Deus quiser, nas quartas-feiras aqui no nosso podcast Garotinho Você. Uma ótima noite, segue a programação da 100.5, a FM Líder, e a gente continua no nosso canal do YouTube, tá bom? Vai lá, corta aí. Ok, de volta, agora só aqui no canal do YouTube da 100.5, você está aí com a gente? Ótimo, no oferecimento especial do Engenho do Forró. É esse mês que vai entrar agora em janeiro, promete aí, tem novidades para fevereiro, tá certo, pessoal? Do Engenho do Forró. Estamos preparando aí coisas novas, então fica aí, siga o Instagram, @Engenho do Forró, para você conferir o que pode rolar lá, tá certo? Um abraço para Raquel Maroz, Dona Estefânia, o pessoal aí da Fazenda Engenho do Meio, em Santa Rita. Pastor Daniel, estamos conversando com o senhor. Você viu que passou rápido o tempo, né? Muito bom o bate-papo com o senhor debate sobre tudo, sobre religiosidade, sobre sua própria experiência de vida. Temos aqui questões até do campo da ciência, claro, dentro dos nossos limites de conhecimento, mas é muito bom as respostas
satisfatórias. Pastor, eu pergunto ao senhor, o que o senhor deixou de fazer? Qual a sua idade? 42 anos. 42 anos. O que o senhor deixou de fazer? Alguma coisa que o senhor... Não, eu deixei de fazer. Eu queria primeiro ter feito, depois ter voltado aos 42 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo, porque meus pais se separaram, né? E eu sou o filho mais velho da casa. E em razão disso aí eu tive que assumir uma certa figura paterna, né? Do ponto de vista de trabalho. Então, minha mãe e eu, nós iniciamos um projeto de padaria, né? E eu com 11, 12 anos de idade eu já estava trabalhando. E aí isso me privou, em alguns momentos, de viver um pouco mais a minha adolescência e o início da minha juventude. Eu comecei a pastorear com 17 anos de idade. Olha só. Então, com 15 anos eu fiz um seminário, que é um seminário da nossa denominação. E em seguida, após esse seminário, eu já fui exercer o pastorado. E logo após eu também fui fazer um curso de teologia, né, um curso de bacharelado. E dentro desse curso fui seguindo, fui fazer psicologia, fui fazer administração, fui seguindo, fiz também uma pós e um mestrado. Mas, assim, voltando à questão da minha adolescência, aos 12 anos eu já estava trabalhando. Então, e como é um segmento de padaria 5 horas da manhã está aberto, né? É, então, em casa, 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, a gente já estava acordado para ir trabalhar. E o comércio é aquela coisa, você tem hora para entrar, não tem hora para sair, né? Então, eu chegava na padaria às 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, e ficava lá. Nunca minha mãe deixou de levar a gente para a escola. Então, assim, eu saía da padaria, já levava para a padaria a roupa para ir para a escola, né? De lá eu ia para a escola. Quando saía da escola, voltava para a padaria. Ficava lá à tarde e estudava sempre pelo horário da manhã. Ficava lá um pedaço da tarde e, às vezes, até um período da noite. Então, isso me privou um pouco de aproveitar a adolescência. Um pouco né? mais a adolescência. Aproveitar um pouco mais. Mas eu entendo que o fato de não ter aproveitado melhor a minha adolescência foi motivada pela essa questão da ausência do paterna. Exato. E que me gerou a obrigatoriedade de começar a trabalhar cedo. Não culpo meus pais de Sim. forma nenhuma, né? Amo minha mãe, meu pai já dorme no Senhor, já partiu, mas também sempre amei, vou continuar amando meu pai e entendo que foi um momento que eu precisei passar e que me gerou uma maturidade, talvez até mesmo uma maturidade fora do tempo, né? Uma maturidade necessária para aquele momento. Então, se eu pudesse voltar e aproveitar um pouco mais e fazer o que eu não fiz, seria aproveitar a adolescência. Perfeito. O que você não faria mais? O que eu não faria mais? É tanta coisa. Não fazer é muita coisa. Então o senhor fez muita coisa. Não, mas assim... Então o senhor fez muita coisa. Não, entenda. Não, mas eu entendo Sim. não fazer mais como algo negativo, como algo Não sei se é negativo. Que, por exemplo, os erros. Eu acho que a gente erra mais do que acerta, na minha opinião. O senhor só não faria mais os erros. Eu certamente... O senhor repetiria os acertos. Com certeza, repetiria os acertos e fugiria dos erros. Os erros, eles estão O que o senhor não faria mais de um erro? É difícil, né? É muita coisa, muita coisa. O senhor Eu certamente teria mais cautela em relação às pessoas, sim, né, com quem me aproximar. Porque, olha, você falou aí do padre que tem uma vida regrada, uma vida muito isolada lá dentro na solidão, na solidão. Exato. Mas o pastor também tem uma vida de solidão. Porque o pastor, muitas das vezes, ele está rodeado de pessoas, mas nem a todos ele pode confiar, né? E o grande problema, garotinho, é que o pastor, ele escuta todo mundo. Todo mundo quer falar, pastor, eu quero falar com o senhor. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu estou com um problema para falar com o senhor. Eu preciso de um conselho. Eu não falo confissão, porque o pastor não recebe confissão de seus fiéis. Né? O pastor orienta, aconselha. Às vezes algum fiel, por cometer alguma coisa que Deus reprove, aquela pessoa, aquela ovelha, aquele membro da igreja nos procura para, pastor, eu preciso falar para o senhor que eu fiz isso, aquilo outro. Beleza, a gente orienta, aplica uma orientação, dá àquela pessoa as diretrizes que a Bíblia estabelece. Mas assim, o pastor ele é procurado por muitos para todas as coisas. Mas são poucos ou quase ninguém que quer parar para ouvir o pastor.
A gente tem uma solidão. Mesmo no meio de muitas pessoas, a gente não tem com quem compartilhar todas as coisas. E algumas coisas a gente leva para a eternidade, não é? Tem muitas confissões que as pessoas nos trazem para a gente, que eu não posso sequer falar para minha esposa. Sim, perfeito. Né? Então, guardo comigo para a eternidade. Né? Porque as pessoas têm aquela ideia de que acham que a igreja é o lugar onde só tem pessoas perfeitas. E não é errado, está errado esse pensamento. Exatamente. Não existe essa ideia, não existe isso. E o próprio Jesus combateu isso aí. As pessoas criticavam porque Jesus estava no meio de prostituta, de ladrão, de roubador, de gente desonesta. Jesus foi comer na casa de Zaqueu, e Zaqueu era tratado pelos judeus como ladrão, porque ele cobrava impostos de forma demasiada. E ele enriqueceu de forma ilícita. E então os judeus sempre tratou Zaqueu como um ladrão, e Jesus comendo na casa de Zaqueu. E os judeus que estavam ali acompanhando aquela caravana de Jesus ficavam criticando. Como é que pode ele, sendo Senhor e Mestre, comendo na mesa desse ladrão? E Jesus, entendendo e ouvindo e sabendo o que eles estavam falando, Jesus exerceu perdão para Zaqueu. Justo, e essa sua fala traz que realmente Jesus veio quebrar todos esses paradigmas e mostrar que essa sua verdade que o senhor traz. Mas por que a grande maioria navega dentro de uma correnteza diferenciada? Isso. E trazendo uma santidade, de um mundo puritano. De uma ideia que não existe. Jesus, ele disse, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quem é os doentes? As pessoas que estão com problemas. E alguém pode dizer, não, mas na minha igreja não tem problema, então não tem ninguém lá. Porque no dia que tiver o pastor e alguém, já pode ter problema. Porque o ser humano é um ser complexo, do ponto de vista de que ele tem suas limitações. Ele vai apresentar em alguma área da vida dele algum problema. Não necessariamente em todas as áreas. Mas ninguém pode dizer, olha, eu estou vendo aqui garotinho é perfeito, ele não tem erros, até o suor dele é cheiroso. Não existe isso. Nós temos defeitos, nós somos falhos, nós temos erros. Então você imagina, hoje eu tenho uma membresia que vai algo perto de pouco mais de 3 mil membros na igreja. Então, como é que eu reúno todo esse povo e não tem ninguém ali, está todo mundo perfeito, auréola na cabeça e asinha nas costas para voar? Né? Vamos usar essa expressão popular. Não, lá são pecadores. A diferença de quem está dentro da igreja para quem está fora é que quem está dentro está confessando. Eu confesso os meus pecados. Eu sei que sou pecador. Eu sei que errei. Eu sei que sou falho. E preciso da misericórdia de quem pode me perdoar. E quem me pode perdoar, o campo da fé, da religião, me leva a crer em Jesus. Perfeito. Que tem o poder de perdoar pecados. O senhor explicou atrás. Perfeito. Isso. Então, assim, eu não posso considerar que não haja, né, essa necessidade do entendimento de que as pessoas são limitadas. Todo mundo é limitado, todo mundo é falho. Então eu preciso ter essa consciência. Perguntas rápidas e respostas rápidas. Pastor Daniel, vamos agora sair um pouco desse campo centrado no senhor e vamos entender o que o senhor pensa a partir do senhor com o mundo. Como é que o senhor enxerga a política? Respostas rápidas. Política, aquele ping-pong. Se é necessário, não é necessário, é importante. É necessário, mas entendo que para ser político ou para exercer a política tem que ter os sacerdotes. A vocação para ser político. Eu conheço muitos políticos que têm sacerdócio para a política. E eles fazem a diferença na política. E nós precisamos da política. Porque a política, ela é um meio extraordinário, de forma democrática, de poder dar acesso a bens e, sobretudo, a preservar aquilo que nós já conquistamos enquanto sociedade. Fake news na política. É um veneno. Mata. Aquilo ali é uma praga. É pior do que o câncer. Que coisa impressionante. Porque, infelizmente, hoje a gente tem aí a comunicação que sempre foi importante, essencial na vida do ser humano. A comunicação hoje ela está muito, muito rápida, muito veloz. E aí, como ela está democratizada, e isso é muito bom, que a comunicação não fique centralizada, mas que se democratize, existe a necessidade de um cuidado maior, uma regulação. Eu não falo do ponto de vista de privar o meu direito de me expressar, sim. Mas regular aquilo que Perfeito. É mentira, Perfeito. Aquilo que não tem fundo de verdade. Ciência e religião, mão dadas ou cada no seu quadrado? A ciência e a religião, eu entendo que elas se completam. Eu não vejo antagonismo entre ciência e religião. Isso é uma fala atualizada? Eu entendo que sim. Porque essa fala
lá atrás era a mesma? Não. Não era a mesma. Não era a mesma. Sempre foi, em alguns momentos da escuridão, o período negro da igreja e da história da humanidade mesmo, a gente tinha uma dificuldade muito grande. De dialogar sobre isso. Dialogar sobre isso. Ciência e religião eram antagônicos, não tinha como. Enquanto Exatamente. a religião tratava alguém que estava com esquizofrenia como fosse uma possessão demoníaca, a ciência dizia, não, isso aqui é esquizofrenia. Passou, então, né? não havia... não havia congruência, junção, junção, não havia convergência. Hoje já temos. A ciência consegue ver uma Isso é pessoa evolução. que está tendo um surto psicótico, a ciência vê como surto psicótico, e a religião olha e diz, não, aqui dali não é demônio, aqui dali é surto psicótico mesmo. Então vai tratar com a psiquiatria, vai tratar com a psicologia. Inteligência artificial. É perigoso? Tá cedo ainda? Nós precisamos entender que estamos num mundo onde foi dado um gatilho que não tem retorno. A inteligência artificial é uma realidade em alguns lugares já muito plausível, muito palpável, vou usar essa expressão, e outros ainda está chegando. E quem diria, garotinho, que os meus pais mesmo nunca puderam pensar na possibilidade de que você poderia ligar para alguém no telefone e ficar vendo a face da pessoa. Não vou falar alguém aqui que está lá no Japão. Aí faz uma ligação de FaceTime ou qualquer outro meio aí, né? E consegue falar com qualquer pessoa do mundo. Aqui, isso. Ali e acolá. Eu ainda sou da época, eu acho que você é mais novo do que eu, mas eu ainda sou da época do telefone de orelhão. Sim. De ficha telefônica, que você ficava na fila, esperando a sua vez de ligar. Isso mesmo. Entendeu? Então botava uma ficha, tava... E algo extraordinário, né? Não, aquilo dali era a tecnologia do momento, exatamente. Algo assim, espetacular. Né? Então, assim... E isso não faz muito tempo, é uma questão de 30 anos atrás, de 25, 30 anos atrás. Em 15 anos nós evoluímos o que não evoluímos em 100. Cultos midiáticos, altos, né? Padrões. Eu vejo um problema, porque assim, eu entendo que os cultos ele precisa ser descentralizado, mas a grande questão é, às vezes você torna o culto um show e esquece de que o centro do culto é Cristo. Olha aí. Entendeu? Então fica, como você usou mesmo a expressão, essa parte midiática muito forte. Sim. E Cristo lá em segundo plano. Esse é o ponto que eu entendo que tem que ser corrigido. Tem que ter essa observação. Tem que ter essa observação. Tem que ter. Deus deu muita corda ao homem ou tá certo a quantidade de espaço que ele deu no campo da tecnologia? Deus foi muito rápido. De 10 anos para cá, a coisa foi muito rápida. Evoluiu demais. Deus sempre deu o livre-arbítrio ao homem. Deus nunca limitou o homem. Perfeito. Lá no Éden, Deus disse ao homem: comerás de toda a árvore do conhecimento, toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Éden não era um quintal de 2x2. O Éden não era um quintalzinho que mundo. Era o mundo todo. O mundo, né? Tá entendendo? Então, assim, Adão podia explorar todos os lugares dali. Exato. Que havia ali disponível. O único lugar que Deus disse, aqui não. O resto tudo pode. Sim. Então, desde ali, Deus deu ao homem muita corda. E eu entendo que o homem tem o livre-arbítrio e a capacidade de escolher e decidir. Desde que sua fala respeite e produza o bem. Isso. E respeite aquilo que Deus estabeleceu para a humanidade. Eu não vejo problema sobre o homem ter essa corda, né, de poder ir e fazer. O senhor se considera um pastor o quê? Liberal, jovem, eclético? Qual é a sua visão de pastoral? Como é que o senhor se considera? Não, existe conceito... Tecnológico? Existe midiático? Midiático não. Existe conceito do liberalismo, né? Que aí já... Se eu dissesse que sou um pastor liberal, eu teria problema doutrinário na minha igreja. Sim. Mas, na verdade... eu entendo que você, quando fala liberal, é de ter uma visão aberta. Aberta. Não é o liberalismo como uma corrente. Como uma corrente teológica. Não. Mas uma visão aberta. Aberta. Eu entendo, eu sou de uma denominação que até 20, 30 anos atrás tinha um comportamento muito pragmático e tinha uma doutrina muito fechada em relação aos costumes. Então, hoje, isso aí quebrou. E eu faço parte dessa geração que quebrou isso aí. Não é? Hoje as mulheres têm a liberdade dos costumes, os homens... Eu não sei se você chegou a visitar uma igreja evangélica onde o homem sentava de um lado e a mulher sentava de outro.
Não é isso, a gente respeita as denominações que ainda fazem isso, mas a nossa igreja já não tem isso há muito tempo, não é? Então existe um liberalismo nesse aspecto. Do uso e costumes também existe um liberalismo. Da questão da entrada das mídias dentro da igreja existe um liberalismo. Hoje eu faço culto transmitido, não é, pelas redes sociais. Sobre a questão do uso da mídia, não é, como instrumento de promoção do evangelho, eu tenho também procurado e pensado que isso precisa ser cada dia mais fortalecido. O que o homem precisa para matar a fome? Comer, divisão de renda ou religiosidade? A gente precisa entender que a fome ela pode ter vários aspectos, né? Mas a minha pergunta ela está no campo assim: a igreja tem esse olhar a respeito desse mundo? O mundo está muito desigual, não está, pastor? Sim. A fome está grande, não está? Tá. Existem países que... Mas olha, garotinho, preste bem atenção. Jesus já falou que a gente sempre terá entre nós os pobres. Sim. Porque alguém foi criticar Jesus porque ele recebeu um unguento, um perfume muito caro que foi derramado aos pés dele antes dele ser crucificado. E aquele perfume valia algo perto a preço de hoje, vamos colocar aí, né? Algo perto aí de 400 ou 500 reais. Sim. Não é? Então é um valor considerável, não deixa de ser um valor considerável. Eu sei que tem perfumes aí que são muito mais caros, não é? Mas vamos lá, vamos botar algo perto disso aí. Então, alguém foi lá criticar, isso aqui poderia ter vendido, ter dado aos pobres, não é? E Jesus foi lá e criticou, disse, não, calma aí. Vós sempre terei entre vós os pobres. Eu, todavia, não. Jesus sabia que ele estava aqui de passagem. Sim. Ele não ia estar aqui para todos sempre. Então, assim, essa expressão, sempre teremos entre nós os pobres, não anula a importância da sensibilidade humana, que eu devo ter com o meu semelhante. Né? É claro que eu preciso entender que nem todo mundo, essa utopia de dizer todo mundo vai ter tudo igual, não existe. Até porque, se a gente tiver tudo igual, a gente perde o prazer da vida. Se todo mundo tiver as mesmas camisas, o mesmo carro, a mesma casa, tudo do mesmo jeito, de norte a sul, você perde, o ser humano perde a lógica e o sentido da própria vida. Sentido da vida, porque a vida tem sentido quando você estabelece. Porque a sua experiência é com o outro, você tem que ver no outro, a fala do outro, o conhecimento do outro, que vai lhe interessar, a busca também. O que me atrai no outro é o que eu não tenho. Exatamente. O que me atrai no outro é o que eu não tenho. E isso é que fala o movimento da própria vida. Então, assim, a vida tem esse aspecto. Essa divisão de classe não é uma questão apenas do ponto de vista da burguesia ou então de qualquer outra teoria. Essa divisão de classe, pessoas de baixa condição econômica, pessoas de classe média ou pessoas de alta renda, né? Ela não é uma coisa aleatória. Ela tem a sua estrutura e a sua perspectiva do ponto de vista de que existe uma saúde nessa divisão de classe. E é interessante que haja, sim, essa divisão de classe, não como um castigo, de forma nenhuma. Sim. Eu não sou a favor de que alguém que está vivendo na miséria viva eternamente na miséria. Eu entendo que quem está vivendo na pobreza tem que ter a oportunidade de crescer na vida. Também não pode viver todo dia contando as moedas de comprar o pão de casa. Não, ele pode e merece também crescer na vida. Agora eu preciso entender que ele vai crescer, mas vai ter alguém que vai ocupar o lugar dele. E assim é o ciclo da vida. O ciclo da vida. Que essa fala também do senhor, isso daria também mais um bom tempo isso daí dá um culto para uma boa conversa também, porque tem vários pontos aí que a gente teria aí um ano todinho para fazer. Exatamente, são questões bem polêmicas e traz uma fala e também o seu próprio conhecimento doutrinário. Pastor, eu te agradeço de coração, gostei muito do papo, muito bom. O senhor transitou em diversos campos, dentro do campo mais difícil que é o nosso próprio eu. A gente transitou muito bem, o senhor trouxe aí no nosso caça-palavras questões saudáveis, uma fala muito, muito positiva no campo da religiosidade. Eu instiguei muito essa questão da religiosidade, coloquei o senhor à frente de questões polêmicas também, da política com a religiosidade, o outro na religiosidade, né, as questões que intrigam o homem dentro do campo da religiosidade, né, as divergências do campo da religiosidade. Então o senhor transitou muito bem, traz uma fala muito, muito sólida, muito consciente, muito nobre, e eu fico muito feliz com esse nosso bate-papo na noite de hoje. E eu acredito que o público de casa também ganhou muito com esse diálogo do nosso podcast. Que bom, fico feliz e espero ter somado aí nesse projeto.
e me coloco à disposição sua, de Gleitos, de todos aqui da rádio, para em qualquer eventualidade a gente estar aqui somando um pouco mais nesse bate-papo que foi tão bom que passou rapidinho, né? Um instante passou. A gente passou rapidinho rápido. Terminou aqui a programação. 10h21, olha aí, 10h21. Então, um abraço. Conversamos com Daniel Evangelista Barbosa, ele que é pastor da Assembleia de Deus em Santa Rita. Isso, que fica aqui no Rua Frei Martinho, aqui no bairro da Liberdade, próximo à prefeitura da cidade. Mas também temos igrejas espalhadas aí na cidade também, da nossa denominação. Muito bom. E apresenta um programa aqui na 100.5, toda sexta-feira, de 10 às 11 horas da noite. Programa IEAD em seu lar. IEAD no seu lar. Gente, cordial abraço. Muito bom estar com vocês, com o pastor também. Um abraço especial e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Na próxima quarta-feira vamos conversar com Henrique Maroja, né? Um jovem deslumbrador aí também de ideias, tem um bate-papo super positivo no campo da política. Vamos conversar com ele na próxima quarta-feira. Um abraço, ótima noite, pessoal. Tudo de bom.